Bom, então a gente resolveu gravar esse vídeo aqui para disponibilizar para a turma que investe, né, que tá acreditando no modelo de negócio de condotéis. E a gente aproveitou esse período aí de pandemia que pese ter inviabilizado a presença física em reuniões e palestras, de outro modo nos fez aí, nos reinventarmos para utilizar as ferramentas de tecnologia para poder expor aquilo que a gente está acreditando. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maurício Palotto, eu sou advogado. E nós começamos a estudar esse modelo de condotéis, fruto até da experiência do meu sócio, que é o Marcos, que vai se apresentar aí também, né, Marcos? Sou Marcos Martins, sócio aí do Palotto Martins Advogados e como muito de vocês, investidor nesse modelo de condotel, praticamente desde 2012, né? E nessa jornada de desilusão, aprendendo muito como funciona na prática esse formato, tá, de condotel. E estamos aqui hoje, né, eu na figura de advogado e investidor desse modelo, junto com o Maurício, que é o responsável por essa parte civil do escritório, para bater um papo e poder tirar dúvidas, informar um pouco mais como funciona, quais são os problemas envolvidos nesse modelinho de condotel. Inicialmente a gente até acha que é um formato atrativo, interessante pela forma como é abordado na mídia, nas plantas, né, nos plantões de venda, mas muito daquilo acaba não se concretizando depois. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre as principais questões envolvendo o modelo de condotel. Inclusive, até para inserir, né, o pessoal de como começou isso dentro do escritório, né, além de sócios, eu e o Marcos somos amigos aí desde a época de faculdade, né? Então, tudo isso começou com a gente conversando dentro do escritório, ele expondo um pouco essa dor que ele estava sentindo, um certo arrependimento em razão de não conseguir enxergar um futuro naquilo que ele tinha investido, né? E aí, né, trouxemos isso para dentro de casa, estudamos uma possibilidade para que ele pudesse sair de um empreendimento do qual ele é investidor. E a partir daí começamos a estudar mais a fundo e começamos a verificar que existe um viés nesse tipo de negócio que acaba muitas vezes inviabilizando qualquer possibilidade de que aquele retorno prometido no stand de venda se concretize na prática. E por isso a gente vai começar explicando um pouquinho como é que funciona, né, esse modelo de negócio para vocês, né? A gente até brinca, né? Todo mundo entra achando que está fazendo uma aquisição dentro de um negócio imobiliário. Por quê? Aquilo se concretiza através de um compromisso de compra e venda de uma unidade imobiliária que é levada no registro imobiliário, você recebe a sua matrícula da sua unidade. Entretanto, como a gente vai verificar aqui, e boa parte do estudo conjunto que aí eu e o Marcos fizemos, que, na verdade, isso é uma aplicação financeira na prática, né? Que ela é travestida de um negócio imobiliário pela formalização como isso se dá. Mas, de toda sorte, isso também é regulado por um ente responsável por fiscalizar e também dar as diretrizes que devem ser utilizadas nesse tipo de propaganda, nesse tipo de oferecimento ao público consumidor no mercado de condotéis, né, Marcos? Aí a gente pode falar um pouquinho da questão da CVM, que você até foi bastante atrás disso, para entender, né, como investidor, como que funcionava, né? E até pela sua própria área de atuação, na parte contratual, te facilitou aí entender esse modelo, né? Exato. Então, na verdade, ele tem essa roupagem de compra de uma unidade, mas ele é um investimento financeiro, regulado, inclusive, pela Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, que é o órgão encarregado aí de fiscalizar captação
de investimentos, sem que haja uma intermediação de um banco, por exemplo. Então, o que acontece? No modelo de condotel, existe um enquadramento feito lá pela lei SIC, que chama esse investimento de SIC, que são contratos de investimento coletivo, onde você tem um pool de players, um pool de atores envolvidos nesse modelo. Então, você tem, de um lado, a incorporadora, você tem uma operadora hoteleira, você tem uma asset management, que é responsável por fazer a interface do investidor, que somos nós, os pequenos poupadores, que vamos financiar todo este empreendimento. E aí, no stand de vendas, nós assinamos vários contratos, além do contrato de compra e venda da unidade imobiliária. Então, você assina uma procuração, onde você já está nomeando essa asset para te representar perante os demais players. Você está assinando um contrato de afiliação com a bandeira da operadora hoteleira também. Então, esse pool de contratos que são amarrados, você não escolhe se você vai assinar um, se você não quer assinar o outro, é denominado de SIC, de contrato de investimento coletivo. E é regulamentado pela CVM desde 2003, e que exige uma série de requisitos para que se oferte isso ao público. Né? Esse tipo de projeto ele acabou se popularizando aí, Maurício, a partir aí de 2010 em diante, e aí a CVM viu que vários desses formatos de oferecimento ao público, né, que é quem financia esse projeto, nós estamos falando de captar dinheiro da economia popular sem se respeitar os requisitos que a própria CVM estabelece na hora de comercializar um valor mobiliário, que é um SIC. O SIC é um valor mobiliário. E a gente chegou aí à conclusão que boa parte desses empreendimentos não respeitava a regulamentação da CVM, que exigia prospecto, estudo de viabilidade econômico-financeira, auditoria e uma série de outras informações para o público, para que eles pudessem, nós, entender que não estamos comprando um imóvel puramente, mas sim estamos investindo num projeto que muitas vezes traz uma garantia de retorno financeiro em cima disso. Então, você tem um viés de incorporação imobiliária, é um edifício, e você tem também uma regulamentação de um órgão chamado CVM. E muitas vezes, Maurício, não ficava claro, como até hoje não fica, que se trata de um investimento e, portanto, que tem risco. Tanto é que até o direito de propriedade a gente não tem. Você não pode simplesmente ir lá e falar, eu quero usar o meu imóvel no fim de semana para ir com a família. Não existe essa disponibilidade. Então, você é dono peronomútil, né? Você tem o título, como você bem apontou lá, de uma matrícula, uma escritura te garante a titularidade, a propriedade, mas você não pode usar. Você não pode usufruir disso. Né? Então, essa é uma característica que, infelizmente, não fica claro, na maior parte das vezes, de quem está indo no stand de venda se interessar, comprar e investir nisso, né? Não, perfeito. Inclusive, até entrando nisso que você já colocou, expôs muito bem, até por fazer parte disso, né? E veja, né? O Marcos é advogado, é um cara instruído, conhecedor do direito, e lá atrás, quando ele começou a fazer esse tipo de investimento, para ele, que tem todo esse conhecimento, toda essa bagagem, isso não ficou claro. Faça ideia para um consumidor que não tenha a mesma bagagem que o Marcos. Né? Trocando em miúdos, o que a gente tem é uma pessoa comprando uma unidade imobiliária, muitas vezes esses pequenos investidores já têm o hábito de investir nesse tipo de negócio pela segurança de retorno que ele tem, às vezes até com uma expectativa de um retorno menor, mas eles têm a segurança de que é um investimento sólido, porque é a figura do imobiliário, né? Para quem leu lá o Pai Rico e Pai Pobre, ele fala isso, se você não conhece o mercado financeiro, invista
em imóveis. E muita gente acaba seguindo essa linha. Quando veio essa onda dos condotéis, para essas pessoas surgiu uma oportunidade também de ter um retorno maior do que se tem quando você investe na compra de um apartamento, por exemplo, para alugar, e ao mesmo tempo ter a segurança, que quando vai se verificar depois não se concretiza. Por quê? O valor por metro quadrado, quando você faz a aquisição daquele bem imobiliário de condotel, ele perde o valor imediatamente após a venda. Por quê? Quem vai comprar numa possível revenda dessa unidade não vai querer saber quanto que vale o metro quadrado da unidade. O que ele quer saber é qual que é o retorno. Ele vai pedir os últimos meses de repasse do resultado da operação hoteleira para aquela unidade para saber o quanto que vale. Né? Então, se não tem resultado, ou se o resultado é ínfimo, automaticamente aquele valor por metro quadrado ele derrete, né? Ele deixa de existir. E até um problema que o próprio Marcos, aqui a gente conversa muito sobre isso, é a dificuldade que você tem de conseguir vender por qualquer preço que seja, principalmente naqueles empreendimentos que não estão gerando resultado para os investidores. E aí, quando o Marcos fala que a CVM tem uma série de requisitos, dentre eles a forma como isso vai ser divulgado para esses pequenos poupadores, a gente começa também a ter a figura do consumidor, né, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. E isso já é pacificado, que esses pequenos poupadores, sejam através das suas pessoas físicas adquirindo uma unidade, seja através de, eventualmente, a constituição de uma pessoa jurídica focada única e exclusivamente na administração de bens imóveis, para lidar com essa compra e venda, eles têm que ser colocados como um consumidor, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, que deixa muito claro dentre os seus princípios, ou seja, aquilo que deve estar em primeiro é a clareza da oferta, né? A transparência do negócio, para que vocês, investidores, possam tomar uma decisão que seja livre e consciente. Né? Então, conscientemente sabendo que aquilo é um negócio de risco, se propõe a fazer lá um aporte que vai viabilizar, como o Marcos colocou, a construção do empreendimento. Então, é nesse meio que vocês estão inseridos. Né? Vocês acabaram acreditando que aquilo tinha um retorno, de certa forma, entre aspas, garantido, porque estava lá uma grande construtora na parte da execução da obra e uma grande administradora que todo mundo conhecia e que não havia meio de dar errado na cabeça de quem estava ali fazendo o seu investimento.